onde for, Deus vai lhe capacitar para isso. Há um preparo missionário. Você não vai cair, como dizem, de paraquedas no campo. Há um processo para isso. Seja na Ásia, no Oriente Médio, em outras cidades do Brasil, na América do Sul, na América Central, América do Norte. Se Deus está lhe chamando para esta obra, fique em paz, porque você não vai sozinho, você apenas é um recipiente. Quem vai é Deus através de você. E Deus não tem medo de violência, Deus não tem medo de perseguição, Deus em você não tem medo de política ou de economia de país nenhum, de lugar nenhum. Portanto, fique em paz. Estamos falando de um trabalho maduro, onde o missionário vem falar, ele não apenas conta as coisas ruins do campo para causar sensacionalismo, mas estamos falando, igreja, o campo é assim, começa bom nos primeiros meses, chega um momento que o missionário quer sair gritando, tem época, e eu posso falar por todos os missionários, que missionário não aguenta mais nada. Mas é quando Deus trabalha a adaptação, é quando o missionário vai reaprendendo o que é verdadeiro no campo, vai retomando o seu amor. Isso é verdadeiro, isso é palpável, isso é simples, mas é verdadeiro. E agora o que cabe a nós como igreja? Estamos no fechamento deste trabalho. O que cabe a você, meu irmão, a você, minha irmã? Se nós sairmos deste dia e nós apenas declararmos que gostamos do trabalho, isso não é suficiente, isso é apenas falar. E o que Deus está propondo para você nesta manhã, está colocando na sua frente, é o de fazer. Agora temos uma dificuldade. Peço que todos os irmãos, por gentileza, olhem nos meus olhos, porque eu quero falar com você. Temos uma dificuldade. Eu sou uma pessoa que estou falando para um público. Os irmãos concordam comigo? Eu sou uma pessoa que estou falando para um público, para um grupo de pessoas. E a nossa tendência natural é que, como público, a gente se esconde no público. Veja bem, como público, nós nos escondemos no público. Pastor, o senhor me dá permissão para eu aqui na frente? Com licença. É bem rápido o que eu vou dizer, meus irmãos, mas o que eu quero falar é que eu não estou falando com o público. A palavra de Deus não é com o público. A palavra de Deus é com a irmã. É com a irmã. Qual é o seu nome, querido? Hagler. A palavra de Deus é para você. Qual é o nome da irmã? Irmã Lúcia. A palavra de Deus é para a senhora, o desafio é para a senhora. Qual é o nome do senhor? Gilmar. A palavra de Deus é para o irmão. Irmão, o nome da senhora? Darcy. A palavra de Deus é diretamente para a senhora. Lá atrás, grita um nome para mim, por favor. Lá atrás, grita um nome, grita o seu nome. Michel. Está bem atrás aí, né, Michel? A palavra de Deus também é para você, Michel. Desta forma, nós não nos escondemos no público. Vamos ver o que o povo está fazendo, porque eu vou na onda, eu vou junto. Se vai. A palavra de Deus não é assim. Ela é individual para você. Você tem que fazer um compromisso. É você que tem que parar e falar: olha, a palavra de Deus hoje falou comigo. Sou eu quem tenho que tomar uma decisão. Sou eu quem estou sendo desafiado. E eu vou mostrar para você como isso acontece. Primeiro passo para que nós sejamos, no final das contas, uma igreja conhecida como missionária. Nós devemos orar. Oração é o primeiro passo nessa história toda. Sabe por quê? Já falamos nos primeiros dias, porque através da oração a gente declara que não pode. Através da oração a gente se coloca no lugar de Davi e fala: eu vou em frente a esse desafio no nome do Senhor dos Exércitos. A gente se coloca no lugar de Eleazar, um dos principais guerreiros de Davi, e a gente segura a espada, porque a gente sabe que Deus está conosco. Então orar é muito importante, mas quando eu falo orar, eu estou falando orar de verdade. Irmãos, vamos sair
daquele ciclo vicioso, quando a gente fala assim, vamos orar. Ô irmão, ora por mim, vou orar. Mas é de mentirinha, é de ilusão, não é de verdade. Vamos parar com este negócio e vamos fazer simples. Pastor, eu só posso orar um pouquinho, só consigo um pouquinho, mas vamos orar de verdade. É o primeiro passo para fazer missões. Como nós podemos orar de verdade? Pastor, eu tenho dificuldades de orar. Irmão, se alguém aqui fala assim, eu tenho dificuldade de orar, isso não é um problema. Oração é uma disciplina. Jejum é uma disciplina espiritual. Sabe aqueles irmãos que gostam de fazer a caminhada, né? O médico fala que é muito importante fazer a caminhada, o coração. Aí nunca faz uma caminhada. Aí de repente tem um dia que fala, é hoje. E aí o irmão anda, a irmã anda, chega em casa com a linguinha assim pro lado de fora, de tanto que andou, e nunca mais anda na vida. Disciplina não é isso. As coisas não mudarão desta forma. Disciplina é uma coisa cansativa, começa difícil, de começo você vai falhar, mas é aos poucos. O médico diz que é bom fazer um pouquinho de caminhada, mas todos os dias, ou dia sim, dia não, porque é uma disciplina. E oração é assim, jejum é assim. A pessoa nunca jejua. Quando jejua, fala, é hoje, 3 dias direto de jejum. Deus não quer que você faça isso, mas Deus quer que você jejue sempre. Irmãos, isso é de verdade. Eu não estou falando coisinhas para você levar para casa e falar que bonitinho que o pastor falou. Eu estou falando com você. É direto. Se nós quisermos ser uma igreja de verdade, a gente tem que fazer isso. Pastor, eu posso ter encorajamento na oração? Pode. A igreja oferece esse encorajamento. Existem reuniões de oração na igreja. Você pode chegar mais cedo nos cultos, dobrar o teu joelho e orar na igreja. A igreja fala sobre oração. Você pode participar das diversas atividades em que se há oração. Você pode orar na tua casa, no seio familiar. Pastor, lá em casa a gente não tem muito essa cultura de reunir todo mundo e orar, e o pessoal é meio tímido. Sejamos verdadeiros. Chega para tua esposa, para o teu esposo, ou chega para os teus filhos e fala assim, olha gente, aqui a gente não tem muita cultura, eu estou meio até sem graça de falar com vocês, porque parece que a gente está meio falho, mas vamos fazer o seguinte, vamos orar um pouquinho hoje, e ora! Ora! Oh Deus! Tem um irmão que ele tem uma tática de oração, porque oração é disciplina. Ele tem um negocinho chamado caderneta de oração, e o irmão ora 4 horas por dia. E aí um jovem foi lá perguntar para ele e falou assim, meu irmão, você fiquei sabendo que o senhor ora 4 horas por dia? Como é que isso é possível, orar 4 horas por dia? Aquele senhor, irmãozinho tão simples, falou assim, qual que é o teu nome? Aí o menino falou assim, João Marcos. Aí ele anotou o nome do João Marcos na cadernetinha e falou, agora eu oro 4 horas e 5 minutos. Ele tinha o nome das pessoas na cadernetinha porque ele orava, e ele apresentava uma por uma. Abençoa o pastor Amado, Senhor. Abençoa a irmã Cleusa. Senhor, abençoa o pastor Silas. Abençoa a irmã Cidinha. Senhor, abençoa, Senhor, o pastor Cristiano, lá no trabalho. Abençoa a família. E ele vai, um por um. E sabe o que é isso daí? Sabe o que é isso daí? É ser crente de verdade. É tão simples, não é? Mas falta isso em nós, sermos crentes simples de verdade. A gente pode, esses dias o meu pastor lá em São Paulo fez uma coisa que eu achei fantástica, e fica a minha humilde sugestão. Se o pastor, fica a minha humilde sugestão, um dia se Deus toca no coração do pastor, em pleno domingo, o pastor falou assim, hoje a palavra é sobre oração, e o pastor pregou uns 15 minutos sobre oração, em pleno domingo, igreja lotada, todo mundo esperando para cantar e louvar, os departamentos prontos. E aí o pastor falou, hoje é o dia de oração, todo mundo dobra os joelhos em pleno culto de domingo, dobra os joelhos, todo mundo, e ora por 1 hora, 1h15, 1h20, 1h30, e ora. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada para ter relacionamento com Deus.
Poderia falar mais. Uma igreja missionária, ela assume o papel de que ela é missionária, ela assume a identidade. E isso daí é poderoso. Quando você olha para você mesmo e você fala, não, a nossa igreja é missionária. A nossa igreja, você fala isso publicamente. O batismo não é assim? É uma confissão pública de fé. As pessoas olham para você e você está lá, batizado, você fala, sou crente. As pessoas falam, é crente? Sou, lavado e remido no sangue de Jesus. Missões é a mesma coisa. Como é que é a igreja lá? E você fala, missionária para a glória de Deus. Tem missionária ali, aqui, assim, assim. A gente ora, eu oro por aquela família mais em particular que Deus colocou um peso no meu coração. Nós somos uma igreja missionária. E vou desafiar os irmãos, coloca no teu coração que a tua meta é ser como igreja, a igreja modelo de missões no mundo, no Brasil e no mundo. Pastor, mas se isso sobe no coração e se a glória vem pra gente? Volta no primeiro passo, porque vocês não são nada, mas quem está em vocês é tudo. Então seja uma igreja modelo, porque Deus é o Deus na vida de vocês. Deus é Deus. Seja uma igreja que publicamente reconhece que são missionários, na prática, na conversa, no dia a dia. Sabe naquele dia que você encontra lá na feira, fiquei sabendo que tem uma feira abençoada aqui, né? Lá vai estar na casa lotérica um dia pagando uma conta, está na fila do banco, e aí encontra uma pessoa e fala, meus irmãos, amém, a igreja está uma bênção, nossa igreja é missionária. A nossa igreja é uma referência de missões no mundo. Nossa igreja é conhecida. Irmãos, eu vou contar para os irmãos, o pessoal que faz treinamento lá em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, na EMAD, eles conhecem essa igreja como uma referência em missões. Vocês são uma referência. Agora vocês podem aprimorar mais ainda. Quando você fala com outras pessoas, você está ganhando outras pessoas. É óbvio que isso é uma questão pessoal, mas dá para se fazer isso através de marketing. Cadê as camisetas escritas? Nós somos uma igreja missionária. Cadê os adesivos no carro? Nossa igreja é missionária. Para que todos vejam uma coisa palpável. Cadê o imã de geladeira? Cadê as redes sociais? Cadê os lembretes durante o culto? E tem só mais um lembrete. Lembra da cantina? Tem um culto ali e só mais uma coisinha. Não se esqueçam. Essa igreja aqui é referência em missões no Brasil e no mundo. A igreja pode fazer o que já tem feito, mas ainda mais, aprimorando. Primeira coisa que eu escutei desta igreja foi que vocês têm um bom trabalho de eventos, fóruns, conferências. Façam mais, ou os que já façam mais bem feito ainda. Sempre há espaço para melhorar. Fóruns, conferências, congressos, reuniões de avaliações. Isso tudo está envolvido em uma igreja madura que faz missões. Não é só no falar, não está só na primeira fase do se comover, mas está no passo diante do Senhor, genuíno, sábio, maduro, debaixo de autoridade espiritual, com transparência, com prestação de contas, para fazer e fazer bem feito. Agora isso demora um pouquinho. Vai chegar um momento em que alguns desanimarão, e aí é o teu momento de chegar e falar, desanima não, porque a obra ainda é grande. Desanima não, porque a obra é longa. Você quer fazer mais? Pastor, como é que essa igreja pode ser mais missionária ainda? Essa igreja precisa ler mais. Pastor, mas a gente já lê muito. Leia mais. Leia mais. O pastor estava me comentando sobre a questão de uma livraria aqui, livros para os irmãos lerem. Se informem, hoje a tecnologia está aí. Canal de maldições para muitos, mas para a gente canal de bênção. Livros maravilhosos sobre missões. Eu conheço um livro chamado Totem da Paz, escrito por Don Richardson, missionário em Papua Nova Guiné. Ele conta o trabalho evangelizando os canibais, e ele conta como ele precisou entender o povo para poder evangelizar os canibais. Está com vontade de ler esse livro? Procura a Secretaria de Missões. Leia o Fator Melquisedeque, onde você vai estudar as diversas culturas do mundo e como Deus se revela nas culturas do mundo. Também de Don Richardson. Quer entender mais administrativamente? Leia um livro chamado A Igreja Maior do que Você Pensa, de Patrick Johnston. Um livro que conta a história de missões, a situação de missões hoje. Leia este livro. Quer ler um outro livro? Leia os folhetos
as cartilhas da AD 2000, falando sobre Janeiro 1040, 35, 45. Leia um livro de Oswald Smith, conhecido como pai de missões, O Clamor do Mundo. Outro livro, Evangelizemos o Mundo. Se você é missionário, igreja, se você é missionária, igreja, você precisa ler sobre missões, para que aquela paixão, você vá colocando mais combustível. Ora, leia, e mais importante que a leitura de outros livros, leia a Bíblia. Mas leia mesmo a Bíblia. Tira aquele dia diário onde você fala: hoje eu vou ler. É só 3 versículos, amém. É só um capítulo, amém. São 8 capítulos por dia, amém. Mas leia alguma coisa e leia de verdade. Pastor, o que mais que eu posso fazer? O pastor estava compartilhando comigo os sonhos para esta igreja, e um dos projetos é que venha para cá. Possivelmente está se estudando isso, a possibilidade de trazer um polo da escola de missões das Assembleias de Deus, para que haja um curso de missões aqui. Esse é um curso de missões que a gente fala à distância, mas com um polo. Você vem na igreja e ele não é lá em São Paulo, ele é aqui. Agora você pode participar deste curso, não tem mais justificativa. Pastor, mas eu não tenho chamado transcultural. Mas você é missionário, você pode participar deste curso. Vamos orar, porque quem sabe para um prazo de médio prazo, ou talvez de longo prazo, Deus não queira que vocês comecem fazendo treinamento de missionários aqui mesmo. Eu trabalho na área de missões há um pouco de tempo, eu tenho um pouco de autoridade para poder falar que os irmãos aqui têm condições para fazer um excelente treinamento de missionários em casa. Em casa! Agora, para isso, começa lá do primeiro passo. Tem que orar de verdade, tem que ler a Bíblia de verdade, tem que amar de verdade, tem que ser humilde de verdade, tem que ser servo de verdade, não pode ficar falando mal da vida dos outros, tem que investir. É simples e de verdade. Glória a Deus. Querem ser de verdade? Continuem apoiando os missionários que já estão no campo. Invistam mais. Querem ser de verdade? Ore para que Deus chame mais obreiros nesta igreja, mais missionários nesta igreja. Quem sabe Deus não está chamando alguém, em algum momento Deus vai falar com o pastor para poder enviar para treinamento. Deus sabe, é Deus, é o Senhor Jesus que é o cabeça da igreja. Pastor, e aquela questão financeira? Porque a gente só fala de finanças. Não sei se você percebeu, mas até agora eu não falei de finanças, vou falar agora. Finanças é uma área importante em qualquer lugar. Agora vamos parar com esse negócio de dar aquela ofertinha de 50 centavos, R$2, que não expressa dependência de Deus, que você dá sem alegria nenhuma. Vamos voltar às raízes bíblicas. Se é para fazer de verdade, então você, eu estou falando, você vai ter que contribuir à oferta da viúva. E a oferta da viúva nada mais é do que uma oferta dada com alegria, com dependência e com fé. Pastor, mas eu não tenho R$1.000 para dar. Parece que o senhor está falando de R$1.000 acima. Para começar, eu não estou nem falando de valor. Eu estou falando do quê? De ir com fé, com alegria. Se você tem R$1.000 sobrando na tua casa, lá guardadinho, e você fala: vou dar essa oferta que está sobrando, eu vou falar biblicamente: não dê. Não dê, porque Deus não tem interesse no que está sobrando. Irmãos, Deus não depende do seu dinheiro ou do meu. O Senhor é dono do ouro e da prata. Ele não depende da sobra. Agora, se você tem aquele valor que você fala: esse valor aqui, olha, Deus, o Senhor sabe que isso daqui para mim é importante, e eu vou ofertar isso daqui para a tua obra. R$12,75, irmãos. Esses R$12,75 dados com fé, com alegria, com dependência, na ordem espiritual, ele faz muito mais do que R$30.000 que é dado como sobra. Agora, é claro, não vai olhar e vai deixar muito dinheiro lá e falar assim: Deus, o Senhor sabe que a minha fé é essa daqui, R$10. Porque a obra de Deus no mundo, ela precisa de dinheiro. E a gente tem aquele mau costume de olhar na carteira. Tem 50, quais são as notas aqui? 50, 20, 10, 5 e 2.
Aí tem aquele mendigo na rua que você olha, dá R$2 pro mendigo para poder se alimentar. Aí chega na igreja e você fala, R$2 pro missionário. A obra de Deus, se você quer fazer de verdade, você vai ter que pensar: o que eu posso dar para Deus que vai demonstrar dependência? É R$50, é 70, é 100? Eu não sei. Eu sei que a obra de Deus tem necessidade. E a necessidade da obra de Deus aqui na terra, ela tem número, ela tem valor. Mas com Deus e no teu coração, é fé, é dependência e é alegria. E não faça nada obrigado, não faça nada com tristeza no teu coração, porque isso não é oferta. Pastor, eu oferto. Eu posso fazer mais alguma coisa na área de dinheiro? Oferta? Pode. Desafio teu irmão, fala: quer saber de uma coisa? Esses dias Deus tocou no meu coração para eu ofertar lá um valor um pouco maior, lá na secretaria. Sempre através da secretaria, irmão. Sempre transparente e oficializado, viu? Deus tocou: estou desafiando você, porque você também não ajuda a investir na vida daquele casal lá? Sabe aquele casal que está naquele país? Porque eu não se me junto com você e nós dois, a gente sustenta eles através da secretaria. Alguém aqui já teve essa ideia? Tem um casal lá no campo, tem uma família. Por que a gente não está dando nada para missões? Vamos ser responsáveis de pagar a escola dos filhos dos missionários? Só a gente? E canaliza, conversa na Secretaria de Missões e fala: olha, a gente quer servir dessa forma, apoiar uma família. A gente não sabe qual é, mas a gente quer apoiar uma família. E fica pensando: se você não manda, eles não vão ter. Olha que bênção. E aí vai embora. Nesse fechamento, vocês podem se aprimorar nas coisas que vocês já fazem. E esse se aprimorar é promover tudo isso que eu falei agora. Promover, falar sobre essas coisas, discutir essas coisas. Vocês podem doar a vida de vocês para missões em outras regiões. Ou alguém aqui tem medo de se doar para missões? Eu não acho que tem não, porque todo mundo aqui, pelo que eu já entendi, é dependente de Deus. Estudem, meus irmãos, assuntos de liderança, de planejamento. Pastor, mas que coisa chata, a gente quer só barulho. Quer nada, eu já vi, essa igreja aqui não é só de barulho. Essa igreja é de fazer a coisa correta. E a coisa correta tem planejamento, tem estratégia. A coisa correta tem paciência, tem tempo, tem ordem. Repito, tudo isso faz parte de um mover espiritual de Deus. Essa é uma igreja que deve continuamente prestar contas, como já vem fazendo. Porque quando Deus vai fazendo, aí todo mundo tem que ver, para ver que funciona. Pastor Eliseu Martins, na escola de missões, ele sempre fala que o nosso Deus funciona. Ele funciona, meus irmãos. E para finalizar, eu gostaria de falar com os próprios líderes da igreja, nosso pastor, secretaria de missões. Continuem fazendo a igreja sonhar, porque quando a gente visualiza lá na frente aquilo que Deus pode fazer, é como que se nós somos um corredor para dar um salto. A gente olha lá na frente para poder dar o salto. A gente não olha nos nossos pés aqui. Pastor, mas nós já somos uma igreja que fazemos. Irmãos, não olha isso não. O que vocês fazem hoje, glória a Deus, mas ainda é pouco em relação ao que Deus quer fazer. Olha lá na frente. Então vamos sonhar os sonhos de Deus, vamos viver a grandiosidade de Deus nas nossas vidas e de uma forma madura. E vou repetir, eu estou falando com você. A palavra de Deus em Lucas capítulo 14, ela diz que Jesus está na casa de um fariseu. E quando Jesus está na casa de um fariseu, você vai entender isso daí. Jesus, ele está lá para ensinar, ele está indo para colidir com ideias, ele está indo para poder impactar e mudar a forma com que as pessoas pensam. É isso que Jesus faz na casa de fariseu. E o capítulo 14 relata que o Senhor Jesus Cristo, primeira coisa que ele faz, ele colide com a ideia deles pensarem sobre lei. Jesus fala: isso é mais importante. Está vendo este homem que está todo inchado? Está vendo este homem que tem hidropecia? Jesus olha: seria lícito eu curá-lo? O que Jesus está falando é simples. Nesta dispensação que estamos vivendo, baseado na lei mosaica, se um boi cai no poço
Se o teu filho está lá sofrendo, você não vai fazer nada? E Jesus vai e fala: isso aqui é mais importante, a vida é mais importante. E ele cura o homem todo inchado, e eu posso visualizar aquele homem secando e sendo curado, porque Jesus está colidindo com ideias. Jesus olha e colide com mais uma outra ideia. Ele olha e vê que os homens estão procurando se assentar nas cadeiras mais importantes, e ele colide, ele fala: olha, se você chega em um ambiente que você foi convidado, não senta nos locais mais importantes, porque pode vir alguém e te tira de lá, e te tirando de lá você vai ser humilhado. Agora vai, mesmo que você sabe da tua honra, senta no local menos importante, porque você vai ser, alguém vai chegar lá, vai te tirar de lá e vai te colocar no local e falar: vem sentar aqui porque você tem honra e você será exaltado. E o Senhor Jesus dá essa ordem de novo do reino, que é a ordem do: quer ser forte, tem que ser fraco, quer viver, seja morrer, ama o inimigo, não é para odiar o inimigo, se bateu na face, dá outra face, se você quer viver, morra para você mesmo. E Jesus fala: se você quer ser exaltado, seja humilhado. É colidindo com ideias humanas. Jesus tem a própria forma de pensar, Ele é Deus, e Ele está nos ensinando esta forma. E aí Jesus olha e fala assim: tem mais, se vocês derem um convite, se vocês forem fazer um banquete, não convidem os amigos de vocês, as famílias de vocês, e preste atenção nisso porque é muito importante. Ele fala: porque eles têm como retribuir vocês. E essa lógica não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é investimento nos céus. Se você der um banquete, convida aquelas pessoas que não podem te pagar de volta, porque desta forma você estará acumulando tesouro nos céus. O Senhor Jesus está colidindo com a ideia deles e lembrando eles que nós não estamos aqui para investir na terra, porque nós somos peregrinos. Hebreus capítulo 11 diz que os heróis da fé, olhando, eles viram uma nova pátria, eles buscavam uma pátria superior, eles tinham os pés na terra, mas o coração nos céus. E aí aqui estou eu olhando para os irmãos e falando o que Jesus falou: meus irmãos, não invistam simplesmente na ordem natural, naquilo que você vai ter um retorno aqui na terra. Sabe o dinheiro que você tem? Isso daí, invista no reino de Deus. Sabe a tua vida? Invista nos céus. Sabe a vida dos teus filhos? Invista no céu. O Senhor Jesus colidiu com as ideias da época, e hoje a palavra de Deus colide conosco, para que a gente invista no que não se pode apagar, naquilo que será eterno, no céu. Santo Deus, aleluia. Um homem olha e fala assim: feliz é aquele que comer do banquete do reino de Deus. E eu fico pensando, no reino de Deus, quando você come, você realmente é saciado. Agora, o tema desta conferência diz assim, já estou indo para o final. O tema da conferência diz: havia então um homem que fez um banquete, e o banquete que ele fez era grande, estava lá um grande banquete, e ele manda o servo dele convidar diversas pessoas. E o servo sai e convida, já está todo mundo convidado, mas agora passam a mandar justificativas. Um homem manda uma justificativa falando: eu comprei uma propriedade e eu preciso vê-la. Ele já é convidado para aquele grande banquete, para o que o dono do banquete vai fazer. Mas ele fala: eu preciso de segurança pessoal. Eu tenho uma propriedade, é o lugar onde eu vou viver, é o local onde eu vou encostar minha cabeça, a minha segurança pessoal. Como fico eu? E ele responde: eu não posso investir no reino de Deus, eu não posso ir nesse banquete, porque como fico eu e a minha propriedade? Um outro homem responde e fala: eu não posso ir porque comprei 5 juntas de boi, eu tenho meu negócio, eu tenho os meus afazeres, eu tenho responsabilidades que não posso deixar, elas são mais importantes do que ir lá no banquete. Eu tenho mais responsabilidades, eu preciso da minha segurança pessoal no meu trabalho, nos meus negócios, na minha empresa. Como fico eu? Como fica a minha família? Eu não posso ir comer neste banquete, eu não posso investir neste banquete, eu não posso investir o meu tempo lá. E ainda vem um outro homem e fala:
eu acabo de me casar, desculpa, não posso ir. Porque ele se casou, ele sabia que ele poderia tirar um tempo, era direito dele, junto com sua esposa, tirar um tempo para ele regozijar do seu casamento. Ou seja, aquele jovem está falando: e a minha felicidade? E os meus planos pessoais? E a minha esposa? E a minha vida romântica? E a minha família? Como fico eu? Como fica o meu direito? Eu tenho direito de não ir neste banquete. Como fico eu? E aí o Senhor Jesus Cristo, na parábola, ele fala que Deus, o dono do banquete, se ira e fala: agora vai lá então e convida aqueles que não têm, convida aqueles necessitados, os carentes, para que eles venham. E ele vai e convida, e ao convidar, aqui está o tema: eu fui, Senhor, eu convidei, e ainda há lugares, e ainda há lugares. Aquelas pessoas que não tinham, elas tinham a consciência de que não tinham. Aquelas pessoas que não tinham porque estavam lá na rua, eram necessitados, carentes, eles tinham a consciência de que não tinham. Estamos aqui então trabalhando com dois grupos: um grupo que tem consciência que tem e que precisa depender daquilo, e um grupo que tem consciência que não tem. Hoje eu estou falando para um grupo de pessoas que tem consciência de que não tem. Você não tem. Sabe por que você não tem? Eu vou lhe dizer. Sabe a tua família? Eu vou dizer de quem é. É de Deus, não é tua. Vou dizer para você. Sabe aquela casa que você tem? Irmão, casinha bonitinha, tem 2 quartos. Ela não é tua, ela é de Deus. Deus está lhe dando a responsabilidade de você usar a sua casa para a glória dele. Pastor, mas e o meu fogão? Pelo menos o fogãozinho é meu. O teu fogão é de Deus, para a glória dele. Sabe o teu trabalho? Pastor, eu tenho o meu trabalhinho, acordo lá, começo 8, 8 e meia, 9 horas. O teu trabalho é de Deus, foi Deus quem deu. Existe um objetivo para a glória de Deus no teu trabalho. Pastor, Deus me abençoou, eu tenho uma empresinha. Sabe a tua empresa? Irmão, sabe a tua empresa? É de Deus, é para a glória de Deus. Não, pastor, isso tudo eu entendo. A única coisa que eu sei que é minha mesmo são os meus filhos. Errado, equivocado. Os teus filhos são de Deus. O teu filho é de Deus, minha irmã. A tua filha é de Deus, meu irmão, minha irmã. São de Deus. São de Deus. Pastor, meus filhos são de Deus. Aí vem os meninos e falam: ah, que coisa, ainda bem que só sobrou os meus pais. Meus pais são meus. Os teus pais são de Deus, jovem. Teu pai é de Deus, tua mãe é de Deus, é Deus quem é dono. Pastor, mas eu tenho 10 reais aqui no bolso. Vou te contar um segredo? Não se equivoque, não se engane. Esses 10 reais no teu bolso não é teu, é de Deus. Pastor, mas eu tenho 1.000 reaisinhos lá, uns 1.000 reais guardados na conta. Mesma coisa, é de Deus. Deus te dá a oportunidade de você administrar. A pergunta é: como é que você vai administrar isso daí? Pastor, mas os planos para os meus filhos, os planos para o teu filho é de Deus. Pastor, eu quero que eles estudem. Fica tranquilo, Deus tem planos melhores do que o teu para ele. Pastor, eu entendi então. Tudo é de Deus, só sobrou eu. Eu não tenho nada, só tenho eu. Não se engane, você nem você tem, porque você também é de Deus. Aleluia. A igreja em Tangará da Serra está sendo apresentada neste momento com um desafio. Eu já vi pessoas vindo chorando na frente, e passava-se uma semana e eles haviam esquecido que choraram. Hoje o desafio é e é claro. Você tem consciência de que você não tem? Você está sendo convidado para um banquete. Feito está, Senhor, e ainda há lugar. Eu vejo isso como uma oportunidade. Ainda tem espaço. Há uma oportunidade para a igreja em Tangará da Serra. Feito está, e ainda há possibilidade. Pessoas estão fazendo missões, igrejas estão fazendo missões, e agora é um desafio para a igreja em Tangará. Feito está, ainda há oportunidade. Vocês aceitarão ou não este desafio? Vocês aceitarão este desafio sério? De com simplicidade, orar, jejuar, investir, adorar, mas de verdade, se mobilizarem, compartilharem uns com os outros.
contas, amarem os missionários, entenderem o seu chamado pessoal, entenderem o chamado do teu filho, dos teus pais, ajudar, dar apoio para o pastor da igreja, para a secretaria de missões, fazer as coisas coerentemente, parar de falar mal da vida dos outros e começar a falar bem do reino. É um desafio que está sendo apresentado. Com a permissão do pastor, eu gostaria de orar por você nesta manhã, e nós vamos fazer de uma forma diferente. Eu vou pedir para você, se você tiver sentido de chorar, chora. Mas o mais importante hoje não vai ser o choro, vai ser a decisão racional. Eu estou disposto a tomar um passo em relação a esta obra. Eu irei a partir de agora ser um intercessor desta obra como eu nunca fui. Eu a partir de hoje serei um doador de finanças para esta obra como eu nunca fui. Eu mobilizarei outros para ser. Você vai fazer um desafio, talvez como eu serei a partir de hoje um mobilizador de missões. As pessoas olharão para mim e vão falar: está vendo aquele ali? Ele entende que essa igreja é uma igreja referência em missões, modelo de missões. Eu serei uma pessoa que ama missões e que lê sobre missões e que escuta sobre missões. Eu serei uma pessoa que chego na secretaria de missões e falo: como é que eu posso ajudar com qualquer talento que eu possa ter? Se você sente isso de Deus, se você está comovido a este ponto, e se você quer tomar esta decisão, eu peço a permissão do pastor para que você venha à frente, e nós vamos orar por você, para que esse seja o primeiro passo das coisas que Deus tem a fazer. Nós vamos aproveitar este momento também para nós ofertarmos a Deus financeiramente. Pastor, irmãos, a gente vê tanta bagunça com dinheiro hoje em dia, que a gente não gosta nem muito de falar de dinheiro. Eu não gosto de falar de dinheiro. Eu não gosto de falar de dinheiro. Eu tenho a minha igreja em Cachoeiro de Itapemirim, estou servindo o pastor lá, nós somos mais de 90 congregações. No momento estou eu cuidando das 90 congregações, e eu não gosto de falar de dinheiro. Eu acho que não precisaríamos falar de dinheiro. Eu não faço parte de uma igreja que todos os cultos está vendendo um pedaço do céu, que está tirando o teu... Irmãos, não é isto. Nós estamos falando de algo espiritual, verdadeiro, sério, com transparência, com prestação de contas. Mas se os irmãos querem que aconteça, precisa haver esforço, precisa haver sacrifício. Então você vai vir na frente, primeiro, para receber uma oração. Segundo, já pegue a tua oferta na tua mão e fale: Senhor, eu acredito nesta obra. Eu acredito que nós somos uma referência em missões no Brasil e no mundo. Está aqui a minha contribuição de hoje. E não só de hoje, mas seja constante. Não caminhe apenas baseado na tua emoção. Hoje eu estou sentindo em contribuir, amanhã não estou. Porque o missionário, ele sente fome todos os dias. Então, se você vai contribuir, como os irmãos contribuem, vem na frente, a oferta mesmo. Então os irmãos vão estar recolhendo a oferta neste momento também, e que seja um passo financeiro, sacrifício financeiro, mas que também você agora ore no teu lugar. Se você não quiser vir na frente, se quiser venha, nós vamos orar por você. E você vai orar, vamos nos colocar de pé por gentileza, vamos orar ao Senhor.